Olá, olá, exploradores brasileiros, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal Explora Brasil. Hoje estamos no nosso segundo episódio da série sobre Curitiba. No primeiro, a gente explorou como a cidade está organizada, falando sobre tamanho, urbanização, densidade e outros pontos importantes. Hoje vamos focar em algo essencial para quem pensa em mudar, a saúde. Afinal, uma cidade com um bom sistema de saúde traz mais qualidade de vida, não é mesmo? A gente sabe que, ao pensar em mudar de cidade, é normal que vocês perguntem: será que a saúde pública aqui realmente é boa? Como que é a quantidade de profissionais e estabelecimentos? Pois bem, a ideia aqui é responder essas dúvidas com dados reais e organizados para você. Nós buscamos informações do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, que é o CNES, que traz todos os registros de hospitais, clínicas e profissionais de saúde. Para você ter uma ideia, só em Curitiba são aproximadamente 23 mil profissionais de saúde. Isso representa quase 25% de todos os profissionais de saúde do estado do Paraná. Mas aí você pode estar se pensando, mas esses números dizem tudo? Como que eles foram organizados? Bom, cada profissional ele pode estar registrado na mesma cidade, trabalhando em vários locais ao mesmo tempo. Então o que nós fizemos? Nós filtramos por cidade. Então se ele trabalha em 4 hospitais ou em 4 clínicas, daria um total de 8. Nós apenas colocamos um profissional de saúde naquela cidade. Mas ele pode trabalhar em várias cidades, por exemplo, Curitiba e Maringá. Só que ele vai ser considerado uma vez em Curitiba e uma vez em Maringá. Então nós ajustamos para contar cada profissional apenas uma vez por cidade. Falando agora dos números de profissionais, Curitiba conta com aproximadamente 11 mil médicos, 885 fisioterapeutas, 589 dentistas e mais de 4.700 enfermeiros. Isso nós estamos falando no SUS, que é a maneira mais ideal de você saber se a saúde na cidade funciona, para saber se o poder público está investindo em saúde de qualidade, que isso vai refletir em um bom suporte na área de saúde. Em relação aos estabelecimentos, Curitiba tem mais de 3.800 estabelecimentos, incluindo 64 hospitais. Desses 64 hospitais, 22 hospitais atendem pelo SUS. Isso significa quase um terço. Centros diagnósticos pelo SUS são 22, que são centros diagnósticos, onde você faz seus exames, por exemplo, um raio-x, uma tomografia. São centros que complementam um diagnóstico em saúde. 14 CAPs, que são Centros de Amparo Psicossocial, 36 centros de especialidades, que são, por exemplo, centros que vão tratar do coração, centros que vão tratar, vamos supor, do rim, centros com fisioterapeuta, centros com profissionais de odontologia, os dentistas. Nós temos 9 UPAs, e aqui um dado muito importante que vai refletir se a cidade é boa ou não, que são as UBSs, Unidades Básicas de Saúde, que o município conta com 111. As Unidades Básicas de Saúde, as famosas UBS, provavelmente você já ouviu muita promessa aí de políticos. Presta atenção nisso aqui e guarda para sua vida. Eu vou fazer mais hospitais, eu vou fazer mais pronto-socorros. Isso é importante? Obviamente, o hospital é importante. Só que quando você vai para o hospital, você já está doente. Então isso não é a melhor maneira de você investir em saúde no município, no estado, no país. A primeira coisa que você tem que investir são a atenção primária, onde você vai fazer todo o seu acompanhamento em saúde, que são as UBSs. Elas são a porta de entrada para a saúde, acompanhando a gente em questões básicas como controle de pressão arterial, diabetes, cuidados pediátricos. Elas são essenciais porque ajudam a prevenir problemas maiores e promovem a qualidade de vida, e também vão acompanhar pessoas que estão doentes. Dentro da UBS, nós temos 2 tipos de serviços: aqueles que oferecem a estratégia de saúde da família e as que não oferecem. Por lei, desde 2011, se a UBS ela não tem a equipe de saúde da família, ela tem que atender em torno de 18 mil habitantes cada UBS. Se ela tem que atender em torno de 12 mil habitantes. A saúde da família traz uma equipe que vai além do básico, né? Nelas, profissionais capacitados acompanham a família, a comunidade, ajudando com uma prevenção melhor. Em Curitiba, parece que ela tem um ponto muito positivo, porque se nós formos considerar que nenhuma UBS tenha saúde da família,
ela tem 111 UBS ativas, certo? Então significa que ela precisaria de ter 102 UBS. Então ela tem praticamente 9, 10 UBS a mais do que o mínimo necessário. Se todas tivessem unidade básica de saúde, você precisaria de 152. Então ela teria 41 UBS a menos. É lógico que não é sempre assim. Todas têm, todas não têm. Então isso é uma mescla. Mas vamos no melhor cenário de ter 10 a mais e ter 41 a menos. Só que números também não significam qualidade. Se você é de Curitiba, diz aí nos comentários se realmente a cidade de Curitiba tem um bom atendimento e uma boa distribuição. Se a gente fizer algumas comparações, por exemplo, São Paulo, a cidade a cidade de São Paulo, 431 UBS. Então, para atender adequadamente, o mínimo que ela precisaria de 660 unidades. Ela tem um déficit de 190 unidades básicas de saúde. E aí, no pior cenário, precisaria mais de 500 unidades básicas de saúde a mais. Então, você compara São Paulo com Curitiba, você entende o problema de saúde, as filas e a demora em São Paulo. Outro ponto interessante que precisamos destacar é a distribuição dessas unidades básicas de saúde em Curitiba. E aí eu fiz um mapa de calor que mostra a concentração das unidades de saúde na cidade. Quanto mais vermelho aparece no mapa, maior é a concentração. Como você pode ver, há uma boa distribuição no centro, nas áreas mais populosas, mas algumas regiões ainda carecem de uma cobertura. Principalmente está aqui no quadrado, é uma área, não tem nada, não sei se é uma área que não tem habitação, se é uma área só de vegetação, uma área de floresta. Se você é de Curitiba, diz para mim o que significa essa área aqui no mapa. E aí, quando você leva em consideração todos os estabelecimentos, seja ele público ou privado, ele tem uma concentração mais aqui ao centro de Curitiba, na parte norte, na parte nordeste aqui, subindo para Curitiba, entre o centro e a parte nordeste de Curitiba. Dois pontos também que refletem uma boa qualidade de saúde, e isso parece que Curitiba está muito positiva, é a mortalidade infantil. São crianças a menos de 1 ano, certo? E a internação por diarreia, são 2 indicadores. Felizmente, a mortalidade infantil tem caído em Curitiba e também as internações por diarreia também seguem em queda. Isso pode indicar que, comparando aos outros anos, né, que o nível de saneamento e cuidados com a saúde pública na cidade tenha melhorado. Então, se você é de Curitiba ou conhece bem a cidade, diz pra gente se realmente esses números demonstram uma qualidade de saúde boa em Curitiba. Claro que a quantidade não é sinônimo de qualidade, mas esses números eles sugerem que a cidade consegue atender pessoas sem sobrecarregar tanto o sistema de saúde comparado a outras cidades. Não se esquece que no próximo episódio nós vamos explorar o perfil econômico de Curitiba, como são os salários, quantas pessoas estão trabalhando e se vale a pena financeiramente se mudar para lá. Se inscreva e clique aqui do lado se o vídeo já saiu.